do nosso Deus. Amém? Então nós vamos estar, nos colocando de pé e vamos estar lendo alguns textos bíblicos nessa noite. E eu quero que a igreja se atenta à palavra, irmãos, porque a Bíblia, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Então, se verdadeiramente, você está aqui nessa noite, adorando o Senhor, buscando a Deus de verdade, então nós precisamos a cada dia colocar nossa vida nas mãos do Senhor, amém? Então, nós vamos estar aqui lendo, irmãos, em 1 Coríntios. Bom? Aleluia. Primeiro nós vamos estar lendo uma palavra. Bom? Nós vamos estar lendo o capítulo 10. Isso. Quem for encontrando, vai se colocando de pé. Aleluia. Então nós vamos estar lendo primeiro o versículo 10, capítulo 10. Amém? Aleluia. No versículo 10. E depois nós vamos pular para o 23. Bom? Depois nós vamos para o 31 e para o 32. Aleluia. Então vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Hein? Então vamos lá lendo. Primeiro diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora versículo 12, para nós ganharmos tempo. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Amém. Vamos passar para o 23, no mesmo capítulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, mas fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Fecha os teus olhos e levanta a mão para mim com autoridade. Vem com autoridade, com unção. Nós somos os profetas desta geração. E determina que a minha boca é a boca de Deus nessa noite. Aleluia. Determina, Senhor, que o bicho, o pastor, desapareça do altar. E que teu Espírito brade neste lugar. Porque a tua palavra diz, Senhor, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Senhor Deus, fala conosco e nos dê, Senhor, as instruções, porque o nosso propósito é servir ao Senhor. O nosso propósito é estar na tua presença, ó Deus, porque nós podemos até viver uma vida achando que estamos agradando a Deus, mas precisamos discernir como está a nossa vida com Deus, a garantia, a segurança da nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados, Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos essa noite num culto muito especial. Todos os cultos são especiais para Deus, irmãos. Mas no dia da ceia é o dia que nós entendemos pela palavra do Senhor que nós devemos nos examinar. E nós estamos num tempo que a gente fica muito examinando as pessoas e estamos esquecendo de nos examinar. E nós aprendemos que ceiar é algo muito sério, porque a palavra do Senhor nos fala que só pode ceiar aquele que está apto para ceiar. Mas ninguém pode julgar ninguém. Nós temos que entender uma coisa: o povo de Israel, quando o Senhor
levantou aquele grande líder Moisés, o Senhor, né, determinou que ele ia prover tudo. Amém? Porém, o povo também tinha a sua parte, a sua tarefa, o teu compromisso, a tua responsabilidade, irmãos. Nós não podemos achar que tudo Deus vai resolver na nossa vida. Nós temos que entender que aquilo que está diante de mim, que eu posso resolver, que eu posso, meus irmãos, né, fazer, se eu não fizer, é pecado. E uma coisa importante, o povo de Israel estava debaixo de uma promessa, mas eles precisavam perseverar até o fim. E a salvação em Cristo Jesus, nós temos essa promessa, irmão. Quem tem essa promessa, levanta as mãos, porque nós aceitamos o Senhor publicamente. Na verdade, nós pedimos misericórdia a Cristo para que Ele nos aceitasse, porque Ele não é mercadoria para a gente estar oferecendo a ninguém, irmão. Nós que somos carentes da graça de Deus, nós precisamos que Ele nos aceite, porque nós somos miseráveis, pecadores. Nós temos maldade no coração, na mente. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que nascer na água do Espírito. Nós precisamos ter um coração novo, uma mente nova, uma vida nova. Porque o nosso coração, a gente quer maquinar o mal, né? A gente quer dar retorno. A pessoa que pisa no nosso pé, a gente quer pisar também. A pessoa que nos xinga, a gente quer retornar também. As pessoas que nos lançam, né, uma palavra contrária, de maldição, a gente quer lançar também. Mas nós somos um povo diferente. Amém? Porque quem reina na nossa vida é Cristo. A nossa base de fé é a Bíblia, é a palavra. E uma das coisas que o povo de Israel sofreu muito, irmãos, foi por causa da murmuração. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de murmurador. Não tem ninguém aqui, irmãos. Mas aquele que tem, irmãos, um perfil, ele pratica a murmuração, as coisas da vida dele não acontecem de uma forma favorável, a vida dele não anda. E se ele dá 2 passos para frente, ele dá 4 para trás. Nós precisamos, irmãos, render graças ao Senhor por tudo. Aleluia. Pastor, eu acordei, glória a Deus, aleluia. Pastor, hoje meu alimento não foi do Zona Sul melhor, mas o alimento que Deus me proporcionou hoje, eu glorifico a Ele por isso, irmão. Pastor, hoje eu tive que ir a pé, glória a Deus, porque você tem pernas para andar. Aleluia. Porque, irmãos, culto é gratidão, culto é reconhecimento, culto é você declarar: Senhor, a minha vida, eu estou aqui porque é o Senhor que está me proporcionando. Não é do meu jeito, é do teu jeito, é segundo a tua vontade e segundo os meus merecimentos. Porque muitas vezes nós queremos, irmãos, algo que nós nem merecemos. Ah, pastor, nós não merecemos nada. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que aquele que tem coração quebrantado merece. Aquele que tem coração contrito merece a graça. Merece Deus, né, trabalhar na tua vida. Então nós estamos num tempo que as pessoas não estão percebendo que no lugar de nós nos aproximarmos de Deus, os nossos comportamentos estão se afastando de Deus. Mas pastor, estou dentro da igreja, irmão, estar dentro da igreja não é garantia de salvação. A garantia que nós temos é individual. Você tem no teu coração a certeza: pastor, eu vim ceiar porque eu tenho certeza, se Jesus voltar agora eu vou. Ou eu estou preparado. Porque o que enche o meu coração não é as coisas deste mundo. O que enche o meu coração é a presença de Deus. Amém. E é isso que nós precisamos, irmãos. Quando nós começarmos a cultuar com esse coração, a Bíblia diz que aquele que não se tornar como uma criança, esse não terá o reino de Deus. Tornar o teu coração como uma criança. Já perceberam que criança acaba de beliscar ela, daqui a pouco ela vem rindo e começa a se abraçar? Então o que nós precisamos? Aprender com as crianças. Nós precisamos ter corações voltados para o Senhor. Nós precisamos nos atentar a algo que muitas das vezes nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não nos edificam. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui. No versículo, irmãos, 23. Primeiro, eu li no versículo 12, que diz assim no versículo 12:
Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não. Por quê? Porque nós temos 24 horas um adversário que ele não desiste de tentar impedir para que você não chegue, irmãos, até o propósito que Deus tem para a tua vida. Então o que nós precisamos, irmãos? Conforme diz a palavra, estamos vigiando, sermos pessoas de oração e fechar nossa boca da murmuração, porque nós precisamos glorificar o nome do Senhor com mais intensidade e nos atentarmos, porque o mundo tem nos oferecido, irmãos, tantas coisas, e dá muitas pessoas se embaraçando. E aqui diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Nós somos um povo que nós vivemos debaixo de uma promessa. Estamos na terra dentro de um plano de Deus. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus foi pregada para mim, para você, e nós abrimos o nosso coração. Graças a Deus. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo tem feito a obra na tua vida e na minha vida. A cada dia buscarmos aquilo que nos edifica, buscarmos pessoas para estar ao nosso lado que nos edifica, procurar estar em ambientes que nos edificam, estar mais, em oração, principalmente fechando a porta do nosso quarto, estar mais no culto, buscar mais aquilo que vai me edificar a minha fé. E é isso que nós precisamos. E aqui, apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante nesses versículos aqui, que ele diz assim, portanto-vos, de modo que não deis escândalos a ninguém. Nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, irmãos, que os cristãos, nós que carregamos a Bíblia, nós estamos perdendo um pouco, irmãos, nosso temor. A Bíblia fala que aquele que tem o temor, ele tem um princípio da sabedoria. Então todas as coisas que a gente for fazer, nós temos que fazer o quê, irmãos? Orar primeiro. Senhor, será que é de Ti a vida que eu estou levando? Será que é de Ti, essa liberdade que eu estou vivendo no meu namoro, no meu relacionamento? Será que é de Ti, Senhor, as palavras que saem pela minha boca que não edificam? Será? Sabe por quê, irmão? Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém vai enganar, não, irmão. A Bíblia nos fala, irmãos, que os escolhidos do Senhor, Deus conhece. Conhece. E uma das características que tem o escolhido de Deus, sabe qual é uma das características, irmãos? Ele leva, ele procura ter uma vida em santidade. Ele pode ser perseguido, ele leva na cara, mas não retribui o mal com o mal. Ele sabe que o seu comportamento, as suas atitudes tem que glorificar o nome do Senhor. Eu não tenho que me preocupar com a minha honra, não, irmãos, eu tenho que me preocupar com a honra de Deus. Aleluia. Se eu cuidar da honra de Deus, Ele vai cuidar de mim. Porque as pessoas estão perdendo esse entendimento. E a Santa Ceia, irmãos, nada mais é do que uma preparação para a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então nós estamos, principalmente os crentes antigos, temos aqui uma boa turma de crentes antigos que passa ano e entra ano. Tá, pastor, estou aguardando a trombeta soar. Estou no mesmo ânimo que eu estava com 20, estou com 30, estou com 50, estou com 70, mas estou no mesmo ânimo de aguardar a trombeta soar. Porque eu não ando por vista, eu ando pela fé. E a Bíblia diz que sabe onde vai surgir os escândalos, irmãos? Não é os de fora, não. Os escândalos vão surgir de dentro. Mas esses escândalos não tem como nós impedirmos. Mas que esses escândalos não venham nem através da minha vida e nem da sua vida. Porque nós vamos ter que prestar conta a Deus. Ai daquele. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho medo do diabo, mas não tem medo de Deus. Eu não entendo isso, irmão. Olhem para mim. Da mão do diabo, Deus te tira.
e das mãos de Deus, quem poderá tirar? Tem pessoas que têm medo do inimigo. E a Bíblia nos fala que todo joelho vai ser dobrado, que todo poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra, irmão. Ele diz a tua palavra: olha por tudo que eu realizei na terra, todos os milagres que eu fiz em meu nome, você vai fazer coisas maiores ainda. Quantas pessoas têm sentado ao teu lado deprimido e oprimido, você não abre a tua boca? Nós estamos vivendo um tempo que agora virou diagnóstico, né? Crise de ansiedade. Irmãos, não tem remédio para isso não. Isso é batalha espiritual. É batalha espiritual. Nós sabemos que por trás, né, Satanás ele quer nos tirar do caminho, porque o caminho do Senhor é um caminho perfeito que vai me levar à salvação. Então nós estamos aqui nessa noite, nessa comunhão, buscando a Cristo, enseñando. Aleluia. Porque nós sabemos que este corpo, esse pão que simboliza o corpo de Cristo, eu estou em plena comunhão. Eu estou aqui renovando a minha aliança com Ele. O cálice, que representa, irmãos, o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado por mim, foi derramado por você. Nós estamos aqui nessa noite para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E nós somos a igreja da promessa, a igreja, irmãos, aleluia, que vai se cumprir a tua palavra, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que nós somos o rebanho do seu pasto. Nós somos, né, a igreja de Cristo, que Ele é o cabeça. Cristo, Ele é o cabeça, irmãos. E nós temos que entender que a nossa vida agora, irmãos, não nos pertence mais. Amém? Você sabia que no juízo final nós daremos conta até dos nossos talentos, irmãos? Daquilo que Deus mandou você fazer e não fez? E nós temos que nos atentar para isso. Porque se hoje nós temos vida e vida em abundância, porque foi investido em mim e na sua vida o sangue precioso de Jesus. Oh, glória a Deus! Que através de mim eu vou propagar o Evangelho. Através de você, você vai propagar o Evangelho. As pessoas vão conhecer Jesus Cristo. Amém? Ele não vai descer do céu para pregar mais para ninguém, não. É a igreja que tem que pregar. E a Bíblia nos fala que nós precisamos incomodar os moradores da terra, igreja. E para isso nós temos que cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso, né, da nossa vida. Para você estar bem, busca o Senhor de verdade. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida nessa noite. Arrancar as tristezas, ressentimento, né? Deixa as coisas velhas que se passaram para trás. Vamos viver o novo de Deus todos os dias, para a glória do nome do Senhor. Então que nessa noite estejamos todos, né, buscando, né, nos adornarmos como a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Em Apocalipse nos fala que nós vamos nos tornar esposa do Senhor. Esposa. Aleluia. Então cada um de nós fomos separados para o louvor do teu santo nome. Então que nessa noite venhamos aprender uma coisa, irmãos. Já tem muita gente fazendo, né, escandalizando. Nós precisamos nos atentar. Nós tivemos uma experiência, pastor Elisa, essa semana. Chamamos uma pessoa para trabalhar para a gente, né? E a pessoa perguntou para a gente se poderia estar ouvindo música. Eu falei, sim. Aí ele falou, nós temos bastante louvor. Eu falei, então põe os louvores para a gente ouvir. Enquanto a pessoa estava trabalhando para ele, né, o dia inteiro, irmão, louvor, 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 louvor. Depois nós perguntamos se ele era evangélico, ele disse que não. Eu falei, meu Deus, já trabalhei com o evangelho não ligava nada para ouvir, a pessoa o dia inteiro, cada louvor maravilhoso. Eu falei, deve ser um profeta. Só louvor. Eu falei, meu Deus. O que a gente começa a entender, irmãos? Que às vezes a gente fica ouvindo música e não nos edifica, enquanto o mundo está buscando os louvores para
buscar paz na vida deles. E nós estamos com as nossas más escolhas. Os ambientes que não edificam, as músicas que não edificam, pessoas que não nos edificam. Então nós precisamos saber e entender que as escolhas depois têm preço. As escolhas erradas depois têm consequências. Por isso que eu sempre falo para os jovens, não tem problema demorar para casar não, irmãos. É melhor demorar a casar e depois casar não separar do que ter pressa para casar. Porque as pessoas vão tendo pressa para casar e depois vai casando descasando. E casamento é uma instituição divina. Casamento, irmãos, é algo tão sério que os irmãos não imaginam. Mês de maio nós vamos estar falando sobre família. Porque enquanto o mundo está despregando o casamento, a família, irmãos, a igreja está edificando a família. A igreja, nós, líderes, pastores, nós pregamos. O diabo tenta despregar, mas a gente vai e prega. Porque a mentira só tem força enquanto a verdade não chega. E sabe aonde está a verdade? Na tua boca. Por isso que a Bíblia fala: abra a tua boca que enchereis. Abra a tua boca, para que o Espírito Santo te capacita, te encha, para quem estiver ao teu lado possa reconhecer que você tem Jesus na sua vida. E nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos, meus irmãos, fugir dos escândalos. Já tem muita gente escandalizando aí fora. Vamos fugir dos escândalos, né? Vamos atentar. Porque, irmãos, para julgar, para criticar, já tem gente demais lá fora. Dentro da igreja não precisa ter ninguém para julgar, criticar não, irmãos. Igreja é lugar de hospital. É um hospital, é lugar de acolhimento, é lugar de ajudar uns aos outros. Porque nós entendemos uma coisa: se a pessoa, irmãos, ouvir, né, ou se disponibilizar para ser ajudada e não quer ajuda, ela com Deus. Mas a minha parte e a sua parte como servo do Senhor é ajudar todas as pessoas que precisam. Porque se nós olharmos se a pessoa merece ou não, aí eu pergunto para você: você merece Jesus? Você merece o reino de Deus que te aguarda? Você merece a graça de Deus? Não, pastor, é tudo misericórdia. É misericórdia em cima de misericórdia mesmo. É a graça de Deus sobre a tua vida. É a nuvem de glória que não te abandona. Por onde você está, tem uma nuvem de glória te guardando. Porque nós cristãos, nós temos inimigos para todo lado, porque nossos inimigos são espirituais. E sabe como eles se manifestam, irmãos? Aonde dão lugar. E quando é parte da nossa família? Quando é aquele amigo próximo? Ou aquele irmão, né, que não está vigiando, né, e não está fazendo a vontade de Deus? Então o diabo, o inimigo, ele gosta de casa vazia para habitar. Ele quer coração vazio para permanecer. Por isso que o nosso coração não pode estar vazio. A tua mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Não tem idade. O importante é nós entendermos que a nossa vida foi comprada e hoje ela está lavada, ela está purificada com o sangue do Cordeiro de Deus. E nós estamos aqui declarando: quem reina nesta igreja, na minha vida, na sua vida e na tua família, é Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui ceando, estamos aqui renovando a nossa aliança, estamos declarando que só o Senhor vive, só Ele reina. É Ele que vai trabalhar na tua casa, na tua família, no teu ministério. Mas nós precisamos fazer melhor as nossas escolhas. Infelizmente, nós estamos fazendo nossas escolhas erradas ou está sendo mal escolhidas. Nós precisamos, a qualquer passo a tomar, você tem que pedir a Deus que Ele te oriente. Eu acredito que deve ter alguém nessa noite precisando dessa palavra. Se você tem alguma atitude, alguma decisão a tomar, não tome sem antes primeiro o Senhor falar no teu coração. Não tome nenhuma decisão se o Espírito Santo não falar: faz. Porque uma coisa eu aprendo: andar sozinho é perigoso,
Mas quando eu tomo uma decisão com Cristo, eu sei que as pelejas não são minhas. Quem vai pelejar é o Senhor. E o Senhor Deus, Ele falou para o povo: não é vós que tem que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Tem batalhas minhas, irmãos, que eu fico assim: meu Deus, eu sou tão pequeno, tão fraquinho, como é que eu consegui vencer essa peleja? Aí o Espírito Santo, porque eu estava na frente, porque eu estava no controle, porque se deixou nas minhas mãos, por isso que eu pelejei. Eu só faço quando permitem. Quando Deus não está fazendo, é porque você está tomando a frente. Quando Ele não está agindo, porque você está fazendo o que não é para você fazer, irmãos. O homem, nós somos limitados, nós só podemos fazer aquilo, irmãos, está diante dos nossos olhos. Muitas das vezes a gente toma decisões erradas, nas horas erradas. Então nós estamos num tempo que nós não podemos tomar nenhum passo inseguro. Se você tem algum passo a tomar, não faça, se Deus não colocar paz no teu coração. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Não tome nenhum passo, se Deus assim, não faça nada pela emoção, não faça nada por impulso, não faça nada porque alguém te aconselhou. Vá para a palavra, ore a Deus. Se você sentir paz no teu coração, você faça. Mas se você não sentir paz no teu coração, você não faça. O que nós precisamos é ouvir mais e falar menos. Nós estamos mudando as estações. Estamos falando muito e ouvindo pouco. E a fé é por onde, irmãos? Ouvir a voz de Deus. Mas na hora que as coisas estão tudo errado, você quer culpar alguém, né? O diabo é culpado de tudo, né, irmãos? Mas tem coisas que a gente contribui. Amém? Sabe por que Satanás ele tem artimanha, fúria da igreja? Porque a igreja do Senhor tem promessas. O mundo já está nas mãos dele. Mas nós que somos de Cristo, nós aguardamos que as promessas venham se cumprir na nossa vida. E nós vamos passar a luta até Jesus voltar, porque a prova é para nos fortalecer. Eu sempre falo para os irmãos: a vitória não chega por acaso não, irmãos. Você quer vitória? Vai chorando do jeito que chora. Você quer vitória fácil? Não vale nada. A vitória boa é aquela que você chorou, ficou noites acordado, foi julgado, foi criticado. Eu então nesse terreno aqui, o povo fala: não vai comprar esse terreno. Não. Sabe quando nós compramos esse terreno, irmão? Na pandemia. Sabe por quê? Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não precisa de mim e dos irmãos para agir. Mas eu falo sempre para essa igreja: essa igreja vai ser construída, e os recursos Deus vai mandar. Já está determinado, seja pela minha vida, ou seja pela tua vida, ou as circunstâncias e situações, eu não sei, porque a obra é de Deus. O templo, a casa é de Deus, e a casa de Deus quem constrói é Ele. Amém? Quem constrói a casa é o arquiteto, é o engenheiro, porque aqui a promessa do Senhor vai se cumprir. E eu me sinto muito privilegiado, porque o Senhor me escolheu para essa obra. Mas eu sempre falo para Deus: Senhor Jesus, o dia que tiver alguém melhor, eu vou para o banco, porque eu quero ver essa obra crescer. Envia recursos, envia obreiros, envia homens valentes, envia mulheres valentes, porque a palavra do Senhor nos fala que aquele que perder sua vida por amor a Cristo é esse que vai ganhar, irmãos. Aquele que se dedicar a tua vida a Deus, o Senhor tem recompensa para a tua vida. Eu tenho visto a igreja se esforçando, irmãos, para tanta coisa, irmãos. A gente se esforça, se tiver de acordar cedo para uma viagem, para um passeio, a gente acorda cedo. Mas para orar a gente não acorda. Se tiver para ter um compromisso da semana que me traz benefício, eu vou. Mas vem para a igreja a gente não faz. O compromisso de estar na casa de Deus. E você nem imagina que quando você está na casa de Deus,
O Senhor está cuidando da tua casa. Enquanto você está na casa de Deus, Deus está cuidando dos teus filhos, da tua família, dos seus. Porque é assim que acontece comigo com a pastora Elis. Toda hora os meninos mandam uma mensagem, está isso acontecendo. Sabe por quê, irmão? Nós estamos cuidando da casa de Deus, do teu santuário, das suas ovelhas, do teu rebanho, do seu lugar. Porque para Deus nós temos que fazer o melhor. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. No dia da ceia, nós temos que nos avaliar. Pastor, eu quero uma oração antes da ceia. Vem na frente. Bem, eu quero lembrar os irmãos que crente não, quando peca, tem que se arrepender, tem que se humilhar. Tem palavras torpes que nós estamos falando, irmãos, que não edifica. Evita palavras torpes. Não fale aquilo que não edifica. Peça a Deus para purificar seus pensamentos. Você que vive em relacionamento ilícito, você tem que se humilhar, tem que se arrepender, em nome de Jesus. Você que anda desagradando o Espírito Santo, mas nessa noite você quer colocar a tua vida no altar, quer se arrepender. Enquanto nós vamos estar louvando, eu quero convidar você para vir na frente e colocar a tua vida no altar do Senhor Todo-Poderoso nessa noite, porque essa noite a presença de Deus é grande neste lugar. E eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite na tua vida. Então, nós vamos aproveitar nesse primeiro capítulo aqui mesmo, no capítulo 11, nos diz que o Senhor nos convida a cear. E nós precisamos entender que a ceia não pode ser tomada indignamente, porque assim nós